Os moradores de dezenas de cidades do Ceará estão sendo chamados a participar da Força Tarefa Cidadã, desencadeada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, para acompanhamento e fiscalização de obras que começam a ser retomadas pelo Ministério da Educação. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. O Tribunal de Contas da União, TCU, atuará com a Força Tarefa Cidadã em mais de 50 municípios do Ceará, que estão tendo obras retomadas na área da educação. O secretário do TCU no Ceará, Sérgio Roberto do Nascimento, em entrevista ao jornal Alerta Geral, destacou que o acompanhamento e a fiscalização das obras se transforma em um olhar crítico do cidadão e marca a presença da sociedade no controle dos recursos públicos que irão beneficiar a população. Cabe aos municípios, após a transferência de recursos pelo governo federal, a responsabilidade pela execução das obras. A participação na Força Tarefa Cidadã é voluntária e as pessoas interessadas em colaborar com a boa aplicação do dinheiro da educação devem acessar o site tcu.gov.br, preencher um formulário e se credenciar para o acompanhamento das obras do MEC, por exemplo, nas cidades de Acopiara, Baturité, Beberibe, Boa Viagem, Camusim, Campos Sales, Capistrano, Caridade, Carnaubal, Crato, Cruz, General Sampaio, Granja, Guaraciaba do Norte, Icó, Iguatu, Ipaporanga, Itaitinga, Jaguaretama, Jaguaruana, Lavras da Mangabeira, Madalena, Mombaça, Morada Nova, Ocara, Palhano, Paraipaba, Quixeramobim, Heriutaba, Russas, Santa Quitéria, São Luís do Curu, Senador Pompeu, Tauá, Tejuçuoca, Tianguá, Trairi, Umirim, Uruburetama, Várzea Alegre e Viçosa do Ceará. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Essa listagem lida pelo Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, tem aí dezenas e dezenas de municípios do Ceará. São cidades contempladas com obras que estão sendo retomadas pelo Ministério da Educação. Você lembra, Beto Almeida, os nossos ouvintes nos acompanham também, que desde o ano passado, logo depois que assumiu o Ministério da Educação, o cearense Camilo Santana decidiu resgatar aquele cronograma de obras que estavam paradas, creches, quadras esportivas e escolas. Os escombros que estavam espalhados em muitos municípios brasileiros entraram na pauta do MEC como uma das prioridades para essas obras serem retomadas e os benefícios chegarem à população mais pobre, mais carente. Agora, nessa nova fase, já vencida a etapa de licitações, de convênios entre municípios e o governo federal, por meio do MEC, o Tribunal de Contas da União entra agora em uma fase crucial, que é chamar a população a se engajar a essa força-tarefa cidadã e ajudá-la na fiscalização e no acompanhamento dessas obras para o dinheiro público ser bem empregado e as obras serem entregues no momento certo, na data certa, dentro do calendário estabelecido pelo governo federal. Dinheiro público que precisa ser convertido em benefícios para a população, mas que tendo também o acompanhamento dessa mesma população, os benefícios serão ainda maiores. Que boa essa iniciativa do TCU que chega aí a muitos municípios do Ceará. Jornalista Beto Almeida, mais uma vez, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzianor. Bom dia aos nossos ouvintes. Luzianor, isso aí é o que eu chamo assim de uma extensão, vamos dizer assim, um desdobramento daquele pacto nacional pela retomada de obras de educação, obras paralisadas. E aí tem um fato que é interessante. Quando o Tribunal de Contas da União resolve criar essa força-tarefa, trazendo para dentro das suas atribuições, tá, a questão da participação cidadã, das pessoas que têm interesses, por exemplo, em acompanhar as obras que estão ali no seu entorno, na sua comunidade. O que isso representa basicamente, Luzianor? Que ele quer pessoas que tenham, de certo modo, uma convivência crítica, uma especialização que não é exigida apenas em relação ao acompanhamento do que essa obra representa para a comunidade e ver se os prazos estão sendo cumpridos. A pessoa só precisa ser alfabetizada, ela precisa ter apenas um celular, se não tiver um notebook, por exemplo, um celular já conta e, claro, não ter
vínculo algum com as prefeituras no qual essas obras estão inseridas dentro daqueles municípios, porque isso precisa ter também um mínimo de isenção. As pessoas precisam estar isentas e prontas para fazer esse tipo de fiscalização em parceria com o TCU. Então, de fato, Luciano, eu diria que é algo novo. Eu nunca tinha até então visto, por exemplo, um órgão como o Tribunal de Contas da União chamar a população para tomar assento, vamos dizer assim, numa tarefa que é essencial, acompanhar obras públicas e fazer com que essas obras deixem de ser, sabe o que, Luciano? Elefantes brancos. Você quer coisa mais horrorosa do que você passar num município e você ver uma obra pública inacabada? Eu já presenciei muitos disso. É uma tristeza. Jornalista Beto Almeida, essa experiência puxada pelo Tribunal de Contas da União já existiu em outros momentos, mas não na dimensão que está sendo dada em todo o Brasil, e neste caso aqui a gente traz para o estado do Ceará. Essa participação cidadã tem também um traço importante. Aqui na entrevista no Jornal Alerta Geral, o secretário do TCU no Ceará, o Roberto Sérgio do Nascimento, disse que os moradores desses municípios não precisam se preocupar porque não haverá qualquer retaliação, porque muitas vezes, Beto Almeida, as pessoas ficam reticentes para aceitar determinada participação em debates públicos para não se exporem, para não serem perseguidas. E nesse caso aqui não se trata de denúncia, é uma fiscalização, é um acompanhamento das obras que estão sendo retomadas, e as pessoas devem, como disse logo no início o Sátrio Salles, entrar no site do TCU, fazer o cadastro, preencher um formulário e se disporem a acompanhar. A identidade dessas pessoas não é revelada, não será revelada, e esses moradores, esses voluntários, que é um detalhe, né? São voluntários, não tem remuneração. É o exercício da cidadania por meio de um acompanhamento, de uma informação a ser prestada ao Tribunal de Contas da União, para que a obra a ser realizada seja feita com qualidade e dentro do prazo estabelecido. Ou seja, uma fiscalização, Beto, o olhar do cidadão, da cidadã, torna o dinheiro público ainda mais rentável como contrapartida para a própria população. E aí nós estamos falando, Zino, de quadras de esporte cobertas, nós estamos falando de creches, nós estamos falando de escolas, nós estamos falando de postos de saúde, ou seja, obras públicas que têm um impacto social forte nas comunidades em que elas estão ali para cumprir com o seu papel. E a gente sabe exatamente o que isso implica quando uma obra dessa que destina dinheiro público não é concluída, além de ter o dinheiro em si que vai para o ralo, nós temos ali toda uma comunidade que fica prejudicada, sem acesso a um bem, a um serviço público que uma creche dessa, que uma unidade de saúde e que até uma quadra oferece, porque a gente sabe da importância, por exemplo, do esporte na formação e na qualidade de vida de muitas pessoas. Então está aí para você, ouvinte internauta, em qualquer uma das nossas 28 emissoras que retransmitem neste momento o Jornal Alerta Geral, a partir da FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza. Esse convite, essa mobilização para você se engajar à Força Tarefa Cidadã do TCU e dar a sua colaboração, onde tem uma creche com a obra sendo retomada, uma quadra esportiva, um posto de uma escola que também está tendo aí esse cronograma priorizado pelo Ministério da Educação. Você deve se interessar para essa obra sair do papel e o benefício chegar logo aos seus filhos, à sua comunidade. São muitas obras no estado do Ceará, são pelo menos 60 obras sendo retomadas, Beto Almeida. O ministro Camilo Santana, ao assumir o cargo, encontrou mais de 1.000 obras paradas, muitas obras já há 10, 15 anos, como verdadeiros esqueletos, representando prejuízos, não apenas do ponto de vista financeiro para os cofres públicos, mas também para a população, porque aquela escola, aquela creche, aquela quadra esportiva, se estivesse em pleno funcionamento, o benefício social seria gigantesco para a população. E isso não foram apenas as obras que, de certo modo, foram reabilitadas, vamos dizer assim, porque muitas delas nem houve a manifestação de interesse por parte das prefeituras, diante do quadro de abandono em que já se encontravam essas obras e que não valia mais a pena fazer a retomada, o investimento da retomada de uma obra desse porte, por exemplo.
Daqui a pouco tem mais no Bate-Papo Político. Vamos falar sobre o rombo nas contas da Previdência Social. A projeção aponta que nos próximos anos o INSS vai ter dificuldades no equilíbrio das contas em função do número crescente de beneficiários com aposentadorias a partir da contribuição como MEI, microempreendedor individual. A gente detalha para você daqui a pouco. E tem também informações sobre as investigações de irregularidades no seguro defeso, o auxílio pago a pescadores. E muitos pescadores fantasmas se deram bem, mas agora podem se dar mal porque receberam a grana de forma indevida. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.